Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, também pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro, das notícias, informações e o compromisso contigo, produtor rural. Também estamos pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam a Agricultura BR. Sou sempre muito grato a todos que estão compartilhando aí o nosso programa. Você também no Paraguai e no Brasil tem a TV por assinatura Neo TV, que vai levando a programação do Canal do Boi. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o Mato Grosso do Sul. Obrigado a todos. Começamos o programa de hoje com uma das notícias do dia, porque hoje nós temos aí, que não falta hoje é relatório, né? Nós temos Conab, vai ter também Departamento de Agricultura americano. Então, Conab trouxe hoje o seu levantamento. E de acordo com o 10º levantamento de safra da Companhia Nacional de Abastecimento, a produção brasileira foi estimada em 260.790.000 toneladas de grãos a serem produzidos na campanha ainda em vigor 2020-2021. De acordo com os dados da própria Conab, esse número fica apenas 1,5% superior àquilo que foi a produção na campanha 2019-2020. Um outro dado importante é que a Conab reduz a sua estimativa quando comparado os dados do 9º levantamento para esse 10º levantamento. A redução é de 0,5% e, de acordo com a Conab, é um resultado, impacto direto da estiagem e da redução nas estimativas da produção da segunda safra de milho no Brasil, que impacta bastante no total, agora estimado aí em 260.790.000 toneladas. E mais uma vez, a Conab, no que diz respeito ao milho, divulga um relatório que pouco tem a ver com o que vai ocorrendo no mercado. Ou a Conab tem errado nos números, ou os seus números estão vindo com atraso frente ao que o mercado está precificando. Então, se nós formos perguntarmos se a Conab reduziu as suas estimativas de produção e exportação de milho, sim, reduziu. Essas reduções estão de acordo com o que o mercado tem visto, com o que o produtor rural tem visto. E você que acompanha o canal do Boi Agricultura BR também, não tem realmente nenhuma situação que comprove que os dados da Conab estão dentro daquilo que vem ocorrendo no país nas suas áreas de produção. O fato é que a Conab estimou a sua produção de milho em segunda safra em 66.700.000 toneladas, um número considerado aqui por nós overdosado, de certo modo, para uma dose muito maior do que aquilo que deve estar estimado. Fora da realidade, como você está lendo aí embaixo na tela. Os números, de acordo com a maior parte das agências privadas do Brasil que atuam no país, não chegam a 60 milhões de toneladas, está em torno de 60 milhões de toneladas, o que traria para um cenário aí pouco abaixo daquilo que nós estamos vendo, né? O que a Conab tem estimado de 66 para 60, olha, tem realmente muita caminhada. O IBGE também trouxe números, o IBGE trouxe dados aí na casa de 69 milhões de toneladas, o que fica ainda muito distante mesmo do que o mercado tem precificado. Por que a precificação do mercado ela é importante? Porque o mercado tenta buscar as melhores margens, as melhores realidades, e isso vem sendo mostrado mês a mês, dia a dia. E você acompanha na programação do Canal do Boi. Horas, se nós tivéssemos o estoque de entrada, o estoque inicial que a Conab afirma de 10 milhões de toneladas e uma produção que vai garantir uma oferta total de 106 milhões de toneladas no país, certamente nós teríamos outra realidade de preços. Nós vamos agora trazer, então, o quadro de oferta e demanda. Você acompanha comigo na tela os dados que foram apresentados por Conab nesta quinta-feira.
Olha só, por que os dados não fazem sentido frente àquilo que nós acompanhamos no campo? Porque eles estão realmente muito acima daquilo que se tem e que todo mundo tem dito e tem acompanhado. Veja só que o estoque inicial, a Conab insiste que a safra 2021 começou com 10 milhões e 600 mil toneladas. Eu fico imaginando o produtor rural, que é pecuarista ou que trabalha de alguma forma com alguma cadeia produtiva integrada, mas pecuarista de corte, de leite principalmente, se tivesse 10 milhões e 600 mil toneladas, seria algo, nesse ano, correspondente a 40% da produção de toda a primeira safra, o que é um número muito distante, né, muito fora da realidade. Produção foi estimada total pela Conab em 93 milhões 380 mil toneladas. É um número realmente muito puxado. A Conab mantém um nível de estimativa de produção muito alto, né? Bem acima daquilo que as empresas privadas têm dito durante os últimos meses. Por que que isso ocorre? Né? Se você comparar aí com os dados médios das empresas privadas, elas estão afirmando números entre 84 e 87 milhões de toneladas. Esse é o intervalo que tem uma expectativa. Há uma outra que afirma que talvez possa se chegar, isso antes da geada, até 88, 89 milhões de toneladas, mas os números muito aquém do que esses que a Conab tem apresentado, ainda com uma estimativa muito alta. Os dados de importação da Conab, com 2 milhões e 300 mil toneladas, esses chamam muito atenção frente àquilo que nós temos acompanhado ao vivo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Nessa última quarta-feira, eu entrevistava ao vivo aqui no Agricultura BR o Rogério Rizardi, que participou conosco, e o Roberto Carlos Rafael, ao vivo também participou conosco, ele que é da corretora Germinar. E o que principalmente o Rizardi, da Copavel, falava? Rogério Rizardi afirmava que o déficit de milho no estado do Paraná, com a quebra, é de 5 milhões de toneladas. Paraná não vai chegar a 5. E olha o que o Paraná produz ano a ano, né? Então, realmente fica muito abaixo daquilo que se tinha. E o Paraná, segundo o Rogério Rizardi, vai precisar importar, vai ter que trazer milho de outro lugar. Quais seriam seus fornecedores padrão? Mato Grosso do Sul, que tem uma quebra do mesmo tamanho, Paraguai, que também tem uma quebra do mesmo tamanho, e Mato Grosso, que tem redução na sua produção. Então, de acordo com o Rizardi, precisa trazer milho da Argentina ou dos Estados Unidos. Então, provavelmente, a importação brasileira de milho será superior a 2 milhões e 300 mil toneladas nesta safra, o que faz com que essa oferta declarada pela Conab não se confirme, pelo menos vamos saber até o final do ano se vai se confirmar, mas está muito distante de se confirmar, 106 milhões 280 mil toneladas. O consumo interno no Brasil para milho foi reduzido para 72 milhões 140 mil toneladas, uma ligeira redução apresentada por Conab no 10º levantamento. As exportações reduzem. As exportações, você vê aí 29 milhões e meio de toneladas, eram estimadas em 34, 35 milhões de toneladas a exportação brasileira, mas a verdade é que 100% dos analistas do Brasil afirmam que vai ficar aí na casa dos 20 milhões de toneladas e de jeito nenhum que vai chegar aí a próxima a 30 milhões, como o Conab tem colocado. Demanda então interna total, 101 milhões e 640 mil toneladas, então você observa que, neste aspecto, o número acaba um número cobrindo o outro. Com 106 milhões 280 mil toneladas, teria condição de cobrir essa demanda aí de pouco mais de 101 milhões de toneladas, é o que a Agricultura BR destaca para você neste momento. Mas o que nós precisamos agora é saber do produtor rural, né? Eu acabei de falar dos dados da Conab, vamos mais críticos, como acontece todo mês aqui em relação aos levantamentos, mas agora vamos saber de quem está no campo. E para falar a respeito de como vem a situação de produção no campo aqui no Brasil, eu vou conversar com um produtor aqui do Mato Grosso do Sul, Irineu Busato, creio que está no município de Maracaju e participa ao vivo conosco a partir de agora. Irineu, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, nesta quinta-feira. Creio que você estava ouvindo, nós trouxemos agora os dados da Conab em relação a milho, e no Mato Grosso do Sul é um dos estados que foram mais castigados, seja primeiramente pela estiagem e posteriormente agora
com as geadas. Como é que está a sua situação aí de produção de milho? O que você tem visto aí na sua região? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Você me perguntou se eu tinha visto o resultado que você acabou de apresentar aí, mas eu acabei de entrar agora, eu não vi. Mas eu te agradeço a oportunidade. Ah, a nossa região aqui de Maracaju, Mato Grosso do Sul, foi uma região muito afetada pela geada. Nós tivemos problemas no início do plantio. Se nós começarmos a ver lá atrás, o plantio do soja ele atrasou, né, por causa da falta de chuva no começo, atrasou 15 a 20 dias. Nisso daí atrasou também o plantio da safrinha. E, logicamente, como atrasou o plantio da safrinha, o milho estava mais atrasado um pouco agora na nossa época, e infelizmente nós pegamos essa geada e deu uma prejudicada muito grande na produção, na produtividade do nosso milho, que estamos aí prestes a começar a colheita. Irineu, em torno dessa realidade do Mato Grosso do Sul e Paraná também. O Paraná teve geada no estado inteiro, Mato Grosso do Sul em parte do estado e exatamente nas regiões produtoras. E isso ocorreu sobre áreas que, como eu disse, já tinham sido passado pelo atraso e também, consequentemente, pela estiagem. Como que você acredita que fica a média de produtividade aí da produção de milho nessa região de Maracaju, que é tão relevante, até por conta da integração e o aspecto de produção total aqui no Mato Grosso do Sul? Você tem razão quando fala da nossa região aqui, que é uma região muito forte e representativa no estado, né? Eu falo o seguinte, que nós tínhamos uma média calculada pela ProSoja, eu acho que, se eu não me engano, 67, 68 sacas por hectare. Eu calculo que nós, na nossa região aqui, sem dúvida nenhuma, infelizmente, eu acho que chega uma queda aí, em cima disso aí, de 30%. Então, uma produtividade hoje calculada, 50, 52 sacas. É lógico que está cedo ainda para se falar, mas a gente já deu para sentir, já foi para a lavoura, eu mesmo já fui para a lavoura, fui ver, e eu não tenho dúvida que uma média da região, é lógico que nós temos lavouras que perderam menos, mas nós temos região que perdeu mais. Eu falo por mim, por exemplo, lá em Bonito, que eu planto na região do Maracaju, e Bonito. Lá em Bonito, eu tenho área lá que eu perdi 100%, porque atrasou um pouco mais a região lá, atrasou um pouco mais o plantio de soja. Então, tenho uma lavoura lá que ela estava recém-formando grão, e a geada foi muito forte lá. Então, lá naquela área, naquela lavoura, eu tenho certeza que eu perdi 100%, né? É um valor até significativo de áreas. Então, mas também tem outra lavoura lá perto que ela estava mais adiantada. Então, essa eu creio que eu perdi em torno de 40% a 50%. Então, aqui em Maracaju, aqui nesse município, tem áreas que afetou um pouco menos porque estava mais adiantado o milho, né? Então, eu acredito que aí em torno de 20%, de 15% de perda em áreas. É por isso que eu falo que hoje uma média na nossa região, Maracaju, Jardim, Bonito, Bela Vista, Cidrolândia, né? E aqui perde em torno de 30% seguro. Irineu, em relação ao que o produtor rural, você é um produtor rural de referência aí na região, mas como que o produtor rural tem visto a questão de fechar os seus contratos, principalmente cobrir aqueles acordos que já tinham sido feitos? Ele vinha com acordos no qual ele estimava uma determinada produção e agora ele começa a visualizar uma produção menor. Um outro fato é que nós estamos vendo aqui, eu estou com as minhas laudas aqui, todas elas mostrando mercado futuro, aqui pelo smartphone também, mercado futuro em alta para milho no Brasil, interior do país, nas cotações de mercado físico também em alta. Mas essa situação, neste momento, compensa as perdas que o produtor teve e, principalmente, como é que faz para cobrir aqueles acordos que já estavam firmados? Olha, é difícil de falar de cada produtor, mas vamos supor no meu caso, vamos falar específico, né, para não... eu tenho áreas que, nem eu falei, eu perdi, 100%, mas tem áreas que eu não perdi. Então, meus contratos, eu acredito que eu consiga cobrir os contratos que eu tinha, que eram os valores menores, né, de preço,
Se aquilo que sobrar, ela não vai compensar a perda total, a perda que eu perdi. Não tem como isso suprir. Mas tem gente que eu sei que não vai ter produto para cumprir contrato. Então, essa negociação, eu acho que ela é individual, cada um vai ter que fazer, vai ter que chegar na sua cooperativa, na sua revenda, e negociar, cada um negociar dele, porque vai ter, eu tenho certeza que vai ter casos que não tem produto para cumprir. E não tem como fabricar produto, o produtor não tem. Ele pode, talvez, estender para o ano que vem, entregar o ano que vem, alguma coisa assim. Mas vai ser um problema muito sério. E a gente se preocupa também o seguinte, porque a própria cooperativa, ou as revendas, também já negociaram esse produto para frente. Esse produto vai faltar para um consumidor final, ele vai faltar depois, não tem essa preocupação, se for ver, do Brasil inteiro, né? Porque as altas produções é aonde? É Paraná, é o Mato Grosso do Sul, é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Parte de São Paulo e o Mato Grosso. Todas elas tiveram perda, né? Em todas as regiões. Uma por causa de seca no Mato Grosso, né? Outras por causa da geada e seca. Então, o Brasil vai ter um déficit muito grande de grão, de produto, né? Então, se antes a gente calculava que ia sobrar uma quantidade, hoje aquele valor ele vai faltar, ele vai ser a menos, né? Então, sem dúvida nenhuma. E é um trabalho que nós vamos ter que fazer em cada produtor, que nem eu falei, e negociando caso a caso. Tá certo, Irineu Busato, quero agradecer a sua participação no Agricultura BR, no Canal do Boi, e foi um prazer ter você participando do programa de hoje. Muito obrigado e um bom dia, a todos os produtores. Uma ótima tarde aí por Irineu Busato, que participou conosco, produtor rural aqui no Mato Grosso do Sul, área de produção em Maracaju, também comentou a situação da sua produção no município de Bonito, né, e principalmente essas perdas que foram causadas pela geada. E eu tenho trazido aqui no programa diariamente pessoal da produção do Paraná, do Mato Grosso do Sul e também de outros estados, mas principalmente o pessoal que foi afetado por essas geadas e que tiveram realmente estados com uma redução muito expressiva da sua oferta de milho, porque os números, como você viu, a conversa aqui com o Irineu Busato, os dados que eu apresentei, a crítica, né? A Agricultura BR faz isso. Se está certo, a gente comenta de uma maneira a elevar os números, né, mostrar esses números, ou nós criticamos que realmente está muito difícil acreditar nos dados que foram apresentados, mais uma vez, em um novo levantamento pela Companhia Nacional de Abastecimento. Bom, e essa história toda faz com que o milho continue subindo. O milho vai seguindo a sua escalada de alta. Essas estimativas, principalmente da iniciativa privada, que já apontam uma produção total em 86 milhões de toneladas, tem feito o milho tomar novamente aquele rumo de altas expressivas. Isso acontece na referência de Campinas, de acordo com o CPEA, no mercado futuro brasileiro e principalmente no interior do país. As cotações seguem subindo. Veja comigo como é que vem a B3 neste momento, vem com alta, posição de julho, alta de 0,80%, R$ 94,85. Setembro, 1,77% de alta, R$ 97,21. Novembro, R$ 98,04, alta de 2,20%. E janeiro, R$ 99,20, elevação de 1,21%. São os negócios que trazemos em destaque agora no mercado futuro do milho no Brasil. Milho Chicago começou a semana mais curta nos Estados Unidos, depois do feriado de segunda-feira, com fortes quedas muito expressivas. Vamos saber como é que vem Chicago agora. Continua, né? Escalada não, né? Quando vai para baixo é a derrocada. A derrocada do milho lá nos Estados Unidos segue. Há realmente previsão de chuva nas áreas de produção de milho nos Estados Unidos. Setembro, $5,37 o bushel, recua a 1,06%. Dezembro, $5,25 mais 4, queda de 1,04%.
0,9%. Março, 5 dólares 33 centes o bushel, queda de 1,07%. E maio, 5 dólares 37 centes mais 6 o bushel, queda de 1,10%. Lá nos Estados Unidos o milho cai, aqui no Brasil a tendência é de alta. Então eu ressalto um comentário que fizemos aqui, a equipe da Agricultura BR, em editorial, há 5 meses, né? 4 para 5 meses, nós fizemos esse comentário, que era importantíssimo quem demanda milho no Brasil, pecuária de leite, pecuária de corte, cadeias integradas, fecharem negócios em relação ao milho, porque o milho tinha a tendência de manter os patamares em cima, e inclusive mantendo a alta mesmo na colheita da segunda safra. É claro que não se previa um efeito de geada, mas da estiagem sim, e os números vão confirmando aquela previsão de 5 meses atrás. E o Agricultura BR agora fala de soja. Hoje nós começamos falando de milho, né? Deu aquela mudança, mas isso é bom para você ficar acompanhando aqui os dados, e você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago neste momento. Você acompanha comigo aqui os números. Nós temos soja em Chicago na estabilidade. A exceção é do mais curto prazo. No mais curto prazo tem ganhos, 0,40% na posição de agosto, 13 dólares 72 centes mais 2 o bushel. Setembro, 13 dólares 33 centes o bushel, estável. Novembro também na estabilidade, 13 dólares 26 centes mais 6. Estável também a posição de janeiro, a 13 dólares 30 centes mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Lembrando que hoje mais cedo, a safra de soja no Brasil é consolidada, 135 milhões de toneladas, foi o que a Conab voltou a confirmar nesta quinta-feira. Falo agora sobre dólar, né? Fecha preço aqui no Brasil. O dólar, ele veio surpreendendo. Nós temos aqui nova alta para o dólar, 0,25% de alta para a moeda norte-americana, R$ 5,25 mais 3 para o dólar comercial no Brasil. É uma realidade, neste momento, uma realidade em termos de câmbio aqui no país. Nós tivemos nesta quarta-feira, o dólar chegou a bater 5,28, se aproximou de 5,29, depois reduziu, fechou com alta ali, pouco acima de 5,22, mas a situação, né, a movimentação de alta segue. Existe alguma influência do exterior, mas as questões internas, as questões políticas voltam a ser determinantes para o câmbio no Brasil. Mas quem fala sobre o assunto e também mercado financeiro é Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, você lembrou muito bem. Toda essa celeuma, essa discussão em Brasília, deflagrada aí pela CPI da Covid, ameaça de prisão em depoente, que teria mentido para a comissão, comprovadamente mentido, prisão decretada em pleno andamento da CPI, trouxe muito tumulto para o mercado. Isso contribuiu para a alta do dólar hoje. O dólar, em alguns momentos, chegou a passar de R$ 5,31. Aliás, foi a R$ 5,31 mais 30. Agora a alta é menor, é uma alta de 0,20%, está na faixa de 5,25. Mas chegou a 5,31, ultrapassou, lógico, problemas políticos contribuem. Mas nós temos também no exterior um movimento bem negativo, vamos dizer, um movimento negativo nas principais bolsas da Europa, bolsas dos Estados Unidos, e queda também na bolsa brasileira. Tudo isso mostra um sentimento, vamos dizer, ruim no mercado financeiro internacional. Agora há pouco nós tínhamos aí algumas alterações no mercado, mudanças, lá na Europa uma leve alta em alguns momentos, mas o fato é que há um sentimento ruim lá fora que agora começa a sofrer uma reversão. Há também um outro fator que influencia os negócios com dólar, essa esticada rápida e essa baixa agora. Amanhã nós não teremos operação no mercado financeiro de São Paulo. É feriado em São Paulo, 9 de julho, comemora-se a Revolução Constitucionalista de 1932, é feriado no estado, praticamente poucos negócios serão realizados, o mercado financeiro estará paralisado, a B3 não vai operar. Portanto, o mercado de ações, mercado de dólar vai ficar praticamente paralisado. Não é um feriado nacional, mas no centro financeiro do país isso acaba provocando aí realização rápida de negócios, porque só voltaremos na próxima segunda-feira. Mas a perspectiva é de que nós tenhamos hoje, no mínimo, dólar no mesmo valor de ontem ou um pouco acima.
É o que mostram os números que nós temos visto agora. Agora, de olho na informação, porque há expectativa de que o dólar se mantenha ainda em patamares mais baixos. Os analistas de mercado não veem queda acentuada para o dólar, também não veem uma alta acentuada para o dólar. Mas, lógico, fatores políticos podem alterar. Portanto, o noticiário político agora influencia no câmbio. E, lógico, o câmbio determina o planejamento do seu negócio aí no campo. Afinal, insumos custam boa parte deles em dólares e a venda dos produtos agrícolas, uma boa parte deles, milho, soja, exportação, também em dólares. De olho na cotação do câmbio. Muita oscilação nós teremos agora no mês de julho, até que haja uma calmaria nas discussões políticas em Brasília. É forte o desgaste do governo federal neste momento. Por isso, essa alta do dólar que nós vimos hoje. É com você. Tá certo, Walter Puga Júnior, obrigado pela participação. E é um momento realmente de muito cuidado no Brasil e parece que ainda vai ter muito desgaste, né? Esse desgaste, ele não é só do governo, é um desgaste sobre a economia nacional, é um desgaste sobre a sociedade, que vem vendo essa situação se prolongar, e esse é um problema que impacta todo mundo. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com soja. Agora a soja nos portos brasileiros. Nós temos aqui portos de Santos e Paranaguá, R$ 167,00 a saca de 60 quilos. A entrega é em julho, na referência de hoje, de acordo com a equipe da Grãos Corretora. Um grande abraço a todos por lá. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer referências de preço para milho e também por que a colheita lá no Mato Grosso está acontecendo à noite. Você vai saber já já. Aproveita para entrar em contato conosco pelo WhatsApp 67991733737. É o número do Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo comercial e eu volto já. A colheita do milho no estado do Mato Grosso é atrasada pelas questões de desenvolvimento da lavoura e tem muitos produtores rurais que, para evitar novas perdas com incêndio, por exemplo, têm dado a preferência para trabalhar a colheita durante a noite. É o que você vai conferir na reportagem de Valdir Pacheco. No último relatório da colheita do milho do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a colheita do milho, segundo a safra no estado, teve uma evolução de quase 13 pontos percentuais em relação à última semana, chegando a 22,49 das áreas colhidas. Mesmo com a intensificação na colheita, segue com atraso de quase 24 pontos percentuais se comparado à safra passada. Nesta semana, acompanhamos os trabalhos de colheita na fazenda Malibu, em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso. A preocupação do produtor Gabriel Lenz é com as perdas na produtividade, e ele explica por quê. Já houve um atraso no início do plantio da soja, né? Lá atrás, geralmente, estávamos acostumados a começar aí dia 20 de setembro, às vezes 22, depende o ano, né? Mas assim, a média era sempre depois do dia 20, né? Dia 27. Esse ano houve um atraso, adentramos outubro para começar a plantar. Então, posteriormente também houve um atraso para o plantio do milho, porque atrasou a colheita da soja. O milho não foi um dos melhores anos para ele. Os ataques de percevejo foram severos, além de começar a plantar tarde, tivemos os ataques de percevejo muito severos, talvez pela época, talvez pelo ano, não sei o que foi aconteceu, mas tivemos áreas que até com 5 aplicações para percevejo. Então, o que causa perca de stand, plantas com problemas, então você não consegue uma planta totalmente sadia para poder ter uma produção certa, produção boa. Nesta safra, a média está abaixo do histórico da fazenda nos últimos anos. Nós estamos vindo com um histórico aí de 115 a 120 sacos, alguns anos de 125, mas vamos dizer uma média de 120 sacas aí, tranquilo. Esse ano, se fechar os 100 sacos, vamos ter que agradecer. O ano não está para amador, está um ano difícil. A quebra esperada é de uns 30%, que se espera, se der os 30%, que ainda é o que nós estamos achando que vai dar. Depende da continuidade da colheita. Tivemos bastante ataque de percevejo, né? Percevejo castanho quando o milho estava pequeno. Nas minhas áreas, particularmente, talvez um problema de ajuste de variedades. Não acertei, então para você subir a média vai ser difícil. Mas o ataque de percevejo foi muito severo. E também agora no final, essa história da cigarrinha veio
levantou um alerta, mas talvez para mim, particularmente na nossa propriedade, não teve um ataque tão grande nos primeiros milhos. Vamos ver agora nos milhos mais do tarde, no fechamento da colheita, como é que vai ser e identificar de fato qual foi a quebra pela cigarrinha. E também é o corte da chuva, claro que bagunçou bastante aí com essa reta final do milho aí, que era os últimos 20 a 30% do milho que foi plantado mais tarde, né? O produtor está intensificando a colheita durante a noite, porque nesta época é uma atividade de extremo risco de incêndio na lavoura. Geralmente nós estamos começando um pouquinho mais cedo na manhã e dando um intervalo no meio-dia, das 10h30, 11 horas da manhã, a gente dá uma parada na colheita e retoma só aí a partir da 1h30 a 2 horas da tarde, para poder evitar esse horário mais quente do dia e o horário que mais venta. Então a gente adentra um pouco à noite, para poder compensar essa parada que deu durante o dia, né? Para tentar evitar ao máximo aí o fogo, né? Acontece, é uma máquina, um rolamento que estraga, algo assim que pode criar uma fagulha e botar fogo na lavoura, né? E às vezes, mesmo tendo tanque d'água, cuidando, sempre limpando a máquina, mas pode talvez se tornar em grande proporção, né? Queimando a colheitadeira e uma boa parte da lavoura. E o ano não é um ano bom para se perder uma lavoura de milho, né? Por aqui nós vamos trazer em destaque o mercado do café. Começamos pelo Arábica, negociado em Nova York. Mercado futuro em alta de novo no dia de hoje, alta de cerca de 1 ponto. Setembro vindo a $1,50 mais 95 a libra peso. Dezembro $1,53 mais 90. Março de 2022, $1,56 mais 55. E maio, $1,57 mais 90 por libra peso. São os negócios de agora com café Arábica em Nova York. Café robusto em destaque na Agricultura BR. Confira comigo como é que vem as posições de curto prazo. Nós temos aqui negócios muito próximos à estabilidade. E a posição de setembro, $1.708 a tonelada, alta de 0,35%. Novembro, os últimos negócios em 1.694. Estabilidade em janeiro com $1.687. E março, $1.676 a tonelada. Café robusta negociado em Londres, buscando agora algum caminho depois daquele susto que teve com a questão logística no Vietnã na última semana. E o produtor de feijão irrigado no estado do Mato Grosso está muito preocupado com os custos de produção. É o que nós vamos conferir agora com Valdir Pacheco. No mercado brasileiro, existem inúmeras variedades de feijão. O feijão carioca é o mais cultivado no Brasil, o que representa 70% do consumo nacional e 53% da área cultivada. Nesta semana, acompanhamos a colheita do feijão na fazenda Jaçanã, localizada no município de Vera, no médio norte de Mato Grosso. Esta área de pivô irrigado carioquinha é da variedade Dama. Foi semeada em meados de abril, portanto, um ciclo de 90 dias. Para o produtor rural Elcio Pozobon, o cultivo de feijão é complexo devido ao controle de pragas e alto custo de produção. O feijão é uma cultura bastante difícil. Minha sorte que eu tenho um assistente técnico bem capacitado, ele está me dando uma assistência muito boa e a gente tem conseguido superar essas dificuldades, mas ela é muito técnica, a cultura do feijão, demanda um investimento bastante alto, desde adubação, controle de ervas daninhas, controle de pragas. Isso
pelo que ele tem me relatado, nós temos, nessa cultura que estamos colhendo agora, nós temos 12 a 13 entradas de pulverizador. Então, para você ter uma ideia do custo que dá isso a cada entrada. Então, é uma cultura difícil, tem que ter muita atenção, mas mesmo assim eu acho que ainda ela compensa. Nós ainda temos, logicamente, essa aquisição que fizemos, ela é do antes dessa alta exagerada, mas vamos dizer assim, se eu tivesse que fazer a reposição dos estoques de insumos hoje, nós já estaríamos num outro patamar de preço e bem mais elevado. Talvez, se não houvesse uma correção nos preços do nosso produto, eu acho que acabaria inviabilizando. Mas ainda não fiz essa conta com exatidão. Por enquanto nós estamos colhendo aquilo que plantamos com aqueles insumos comprados dentro de uma viabilidade já pré-existente, né? Os insumos agrícolas que são atrelados ao dólar têm preocupado o produtor, porque os preços estão disparando. Sim, isso é uma constatação. Eu mesmo tive uma compra de insumos. Eu vou citar apenas um exemplo, um 01818, que é um fertilizante largamente utilizado para a cultura da soja. A questão de 4 meses atrás, você comprava esse insumo na faixa de 315, 350 dólares, digamos assim, quando exagerado. Hoje, se você vai abrir uma cotação aí, provavelmente você vai encontrar isso na faixa de 600 dólares acima. De Vera, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E a colheita do feijão de segunda safra vai chegando ao fim, passando por todas as questões de mudança de clima e o choque climático que teve entre estiagem, algumas vezes excesso de chuva, a frio fora de época, entre outros fatores que já ocorreram nesse ano de 2021. É o que você vai conferir agora na reportagem de Vinícius Souza. A colheita da segunda safra do feijão está chegando ao fim. Esta safra passou por alguns problemas relacionados a clima. Também existe uma expectativa da diminuição de produção. Converso agora com o Marcelo, que está aqui junto com a nossa equipe. Marcelo, obrigado pela sua participação. Qual é a expectativa de quebra de safra agora para esta próxima safra que a gente deve colher? Olha, Vinícius, a quebra realmente ela vem aparecendo, vem se acentuando a cada dia que passa, né? Ainda essa semana nós tivemos lavouras atingidas por geadas. Todos acompanharam o drama que foi e que tem sido, né, a estiagem esse ano que afetou a segunda safra. Quando você olha para a primeira safra do ano, que foi colhida entre janeiro e março, nós tivemos também uma área menor plantada em função da competição com soja, com milho, com outras commodities. Na terceira safra, que a colheita está se iniciando agora, também é esperado, pelos números da Conab, cerca aí de 5% a 6% a menos de produção total de feijão. Para resumir tudo isso, o ideal seria que nós tivéssemos um número aí ao redor de 3.300.000 toneladas para atendermos aí a população com 14, 15 quilos por habitante, e vamos ter uma disponibilidade abaixo de 3 milhões de toneladas, somando todos os feijões, o que dá aproximadamente 13 quilos por habitante, né? A disponibilidade per capita que nós vamos ter esse ano em feijões. E como que os preços se comportam nesse momento ao produtor? Normalmente você tem no mês de junho, julho e agosto uma maior tranquilidade no mercado. Entra uma safra de uma quantidade razoável, porém com uma qualidade muito boa, o que normalmente faz com que o consumo até aumente um pouco. E esse ano, é óbvio que com todos esses problemas, nós não estamos tendo esse recuo dos preços. A expectativa de alguns empacotadores durante a semana passada e durante essa semana era observar o mercado e ver se não existiria aí uma queda nos preços, né? Não acontecendo essa queda com a entrada, com o início da terceira safra, eles começaram a voltar a pagar alguma coisa aí ao redor a R$280. Quando nós falamos R$280 lá em Goiás,
significa que qualquer empacotador de fora do estado está pagando aproximadamente R$30 por saco de impostos para o estado de Goiás. O que é um absurdo, uma vez que Minas, Paraná, Mato Grosso, todos os outros estados têm aí, inclusive, uma bonificação no ICMS por ser um produto de cesta básica. Então, o produtor poderia estar hoje recebendo em Goiás alguma coisa ao redor de R$300, mas por causa desse ICMS do estado está recebendo R$280. Marcelo, é possível que a gente possa prever uma explosão nos preços para o consumidor, igual foi no ano de 2019, ou é muito cedo para falar sobre isso? Olha, nós temos uma situação diferente na economia, né? Nós temos muitos desempregados, por outro lado, nós tivemos desde o início da pandemia um movimento bastante intenso das pessoas buscando auxiliar, fazer cestas básicas chegarem para essas pessoas que têm maior vulnerabilidade. Então, de um lado, você tem a possibilidade de um aumento de consumo pela falta de recursos da população, mas, por outro, você tem também esse movimento filantrópico. Então, depende muito do impacto que vai ter e até quando vai a ajuda emergencial do governo, depende também muito de como a economia vai andar durante esse segundo semestre, né? É lamentável que nós tenhamos que esperar que a economia diga quanto de feijão o brasileiro vai poder se alimentar, mas nós temos absoluta certeza que todo o volume que tem disponível vai escoar, uma vez que, mesmo nos preços mais altos, mesmo que venha a subir um pouco, ainda é a proteína mais barata que o brasileiro pode ter acesso. Tá certo, então, Marcelo, obrigado pela sua participação, viu? É sempre um prazer. Conversamos então com o Marcelo Eduardo, presidente do IBRAF, aí trazendo informações a respeito desse período final da segunda safra do feijão. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Encerro por aqui, porque na sequência vem mais um grande leilão aqui pelo canal do Boi. A todos uma ótima tarde e bons negócios.